Graça e paz a todos, a todas que me ouvem nesse momento. Cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho, por meio deste breve depoimento, salientar o abençoado trabalho que a Miriam vem realizando em consultoria e coach. Eu tive o privilégio, de conhecer o canal Prova de Fogo no início deste ano. Foi pela misericórdia do Senhor, quando eu estava vivendo um deserto, sem mesmo entender que estava no deserto, e no silêncio do meu quarto, procurando um conforto para minha alma. E o Senhor me direcionou para a restauração de alianças. Na época, na ocasião, eu não tinha conhecimento que esse trabalho existia, até porque é pouco difundido dentro das denominações. E eu pude então conhecer o Ministério Prova de Fogo e o Senhor tem me abençoado. Eu tenho sido edificada na minha fé desde então. Na semana passada eu finalizei a 8ª sessão do pacote de consultoria e desde a primeira sessão eu fui muito bem orientada e muito bem posicionada da maneira que Deus quer nesta luta por restauração. Num primeiro momento, em meio ao desespero emocional, que eu fiquei mergulhada após a separação física do meu cônjuge, busquei uma sessão para uma orientação imediata, para um aconselhamento. Eu precisava de amparo e de palavras de conforto. Eu não estava conseguindo entender, eu estava desorientada, mergulhada num misto de sentimentos, também com muita frustração em relação à minha própria conduta, porque eu estava sendo infeliz, eu não estava conseguindo compreender o que se passava, muito perdida. E então eu pude iniciar a sessão de aconselhamento com a Miriam e relatar a minha história. Ela tomou conhecimento então do meu deserto, e eu pude, naquela ocasião, entender que eu estava num quadro realmente de uma depressão profunda, muita angústia, fazendo uso de medicamentos controlados devido à insônia, tanto para dormir quanto para poder me manter acordada. E o vazio da alma, aquilo que os médicos não conseguem atingir em nós. Mesmo sendo acompanhada em terapia psicológica, mesmo também com formação superior nesta área, ficava difícil eu compreender o que estava acontecendo. E eu tive que buscar, uma orientação espiritual. Por mais que eu estava frequentando, e eu frequentei diversas denominações, eu nunca tive uma orientação que me preenchesse, que pudesse me trazer resposta para o quadro que eu vivia, Eu era muito bem colocada de um lado para o outro. E sempre que chegava mais profundamente no que eu estava vivendo, eu não tinha uma resposta e o orientador, o discipulador, a pessoa que está à frente do trabalho, também muitas das vezes não tem uma formação, não tem um treinamento adequado para nós que estamos buscando, uma resposta, que muitas das vezes estamos ali como uma ovelha perdida, desgarrada, e também não conseguimos nos encontrar no rebanho. E eu lamento por isso, o trabalho das igrejas, hoje em dia, ele está bastante carente, assim, de um olhar a respeito da restauração, tanto pessoal, quanto de aliança, quanto de ensinar uma intimidade, uma aproximação com Deus, de transmitir que tudo inicia dessa maneira, até porque tudo é muito voltado à religiosidade, a uma porta, de igreja, muitas das vezes se resumindo nisso. Então, a Miriam foi usada naquela ocasião, e me trouxe um despertar para a realidade. Eu estava muito desesperada e desequilibrada. Na força do meu braço, agindo, eu acreditava que poderia salvar a mim mesma, salvar meu esposo, salvar meu casamento. E vivendo nesse quadro, eu refleti muito sobre as minhas atitudes, que estavam sendo muito imaturas, que estavam me conduzindo ainda mais para um abismo e não para a saída do deserto. Me faltava sabedoria, entendimento, discernimento, cura interior, porque tudo começa num processo de restauração pessoal mesmo. E isso eu não compreendia, porque todos os meus planos estavam voltados somente a restauração de ambas as partes, no meu caso. E eu estava assim até com certo bloqueio, medo, insegurança. Sentia que a minha alma estava realmente doente e eu precisava de libertação. Eu estava me sentindo presa num lugar e eu não conseguia sair, como se eu andasse dentro
Eu não irei aprofundar demais aqui o meu relato para não se tornar longo, né? Mas é para a honra e glória do Senhor, que eu creio que poderei enviar meu testemunho completo já assim que o Senhor permitir, porque a obra apenas iniciou na minha vida. Naquela sessão, ela trabalhou muito a questão da cegueira espiritual, né? A venda dos meus olhos naquele momento começou a cair. E muitas das vezes eu nem precisava relatar o segmento da minha experiência, né? A Miriam já automaticamente falava algo que confirmava, né? O que eu iria falar, o que eu estava pensando. Só que naquela primeira orientação, eu não ouvi diretamente o que eu gostaria de ouvir. Então eu não estava ainda preparada e aquebrantada o suficiente para compreender que eu teria que tomar uma postura totalmente diferente em relação à entrega, né? Eu precisava entregar, deixar partir, assim como a parábola do filho pródigo. E também, assim como em 1 Coríntios nós observamos, né? Que se alguma mulher descrente consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então essa palavra também me trouxe até mesmo um refrigério, né? Da minha situação, e eu compreendi que é no meu coração que eu precisava soltar, né, o meu casamento, deixar ir, para que o Senhor pudesse entrar com providência, para que o Senhor pudesse trabalhar no meu coração, no coração do meu cônjuge. E eu estava aprendendo, eu estava segurando, eu não conseguia me liberar para um concerto com Deus, para me resgatar primeiramente, né, para me restaurar. Isso que não conseguia compreender. Então passou-se 2 meses dessa sessão e ela havia me alertado, né, em relação ao que poderia acontecer se eu permanecesse nessa atitude. E eu até me manifestei, eu pude aderir, mas ao mesmo tempo, né, agir ainda mais um pouco da maneira que eu gostaria, e eu tive frustrações seguidas disso, que ela tinha me orientado de fato se tornou concreto, aconteceu, e eu retornei, né, numa oportunidade de um pacote promocional com 8 sessões, eu pude estar aderindo e iniciei então o coaching. Nesse processo, a minha visão se ampliou. Eu entendi que eu precisava sepultar o passado, que eu precisava fechar as brechas e me curar. Então, os exercícios propostos, as repetições, os textos, né, de estudo e também as orientações no coaching foram preciosas, porque eu pude criar um vínculo de intimidade, eu pude desenvolver intimidade. Eu não conseguia falar com Deus de uma maneira próxima a mim, porque eu conhecia um Deus distante, um Deus religioso. Eu não estava tendo essa intimidade para poder chamá-lo de papai. E hoje eu posso chamá-lo de papai, eu sinto a presença do Senhor, eu sinto o Espírito Santo me abraçando. Então eu amadureci, graças a Deus, e essa escuta profissional me trouxe um alívio imediato. Eu aprendi muito, porque hoje eu sou feliz e sou grata pelo deserto. Eu estou vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu tenho conhecido o Senhor verdadeiramente dentro do meu lar, porque a minha casa tem que ser um pedacinho do céu. E eu estava muito fixada, mas eu não, por dentro de mim era um vazio. E agora, graças a Deus, a depressão saiu, a angústia, o vazio desapareceu, o Espírito Santo me preenche, me sustenta, eu tenho energia, força para realizar as minhas atividades diárias. E também eu senti assim o agir de Deus poderosamente, tanto na minha vida quanto na vida do meu cônjuge. E então, dentro dos princípios bíblicos, e esse discipulado, esse ensino tem trazido para mim, de fato, o conhecimento de Deus, de quem é o papai. E tudo que é postado, né, no grupo, eu louvo ao Senhor pela vida de todos os voluntários, da pastora Sandra também, porque a dedicação de vocês realmente
traz grandes resultados para quem tem sede, para quem está buscando conhecer Deus, para quem de fato quer sair da carne para o espírito, né? E isso é maravilhoso. Essa nova fase da minha vida está sendo maravilhosa. Graças a Deus, o processo de restauração tem acontecido e foram 6 anos de sofrimento, andando de um lugar ao outro sem compreender, sem uma direção. Eu creio que foi permissão de Deus para o grande testemunho que Ele está preparando na minha vida. E a Miriam foi um instrumento nas mãos do Senhor, né? Porque me ajudou nesse processo de autoconhecimento, de equilíbrio, de paz. Então, hoje eu sou feliz porque, independente de estar ou não com a aliança restaurada, eu sou feliz com Jesus, porque a paz que Ele trouxe no meu coração não tem nada que possa suprir. Eu desenvolvi segurança, alegria, prazer pelas coisas de Deus. Hoje eu percebo que ao meu redor também tudo tem se transformado, porque as pessoas da minha família ao meu redor me procuram, pedem orientação, estão pedindo até mesmo oração. Eu conheci também um grupo muito abençoado de discípulos do Senhor, que a gente tem feito, né, um trabalho missionário e tem sido bênção, graças a Deus. Então eu sou feliz por tudo isso, eu louvo a Deus, porque a minha alegria, em primeiro lugar, está em Deus, no conhecimento, na palavra, me aprofundando na palavra. Eu não conseguia orar sozinha, eu dependia sempre de uma oração, e dentro de uma denominação, um local, é que eu buscava receber, né, esse auxílio. E hoje eu consigo orar, ter intimidade, sentir a presença de Deus. E eu creio na vitória, né? A vitória é a certeza que a gente tem de que o Senhor vai nos honrar, de que o Senhor está conosco e que o deserto é esse local de descoberta de si mesmo, de intimidade, de superação. É um lugar que eu tenho amado estar. Por quê? Porque eu conheci o Senhor. É o plantar e regar para poder colher e compreender que o Senhor não é mau, não é carrasco, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. A Mateus 19:6 para reflexão. Eu deixo aqui para os irmãos. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E podemos trazer para reflexão a vida de Jó, porque a esposa de Jó, ela falou para Jó amaldiçoar o Deus dele. Mais ou menos o que eu vivi, que eu estou vivendo. E me vejo na história de Jó. Vou compartilhar num outro momento. Porém, Jó e a esposa dele, eles estavam ligados numa só carne. Então o Senhor guardou a vida dela, né? E não permitiu nada em relação à vida dela, mesmo ela sendo descrente. Então já temos aqui uma segurança de que o Senhor trabalha em nós e na vida de nossos cônjuges por sermos uma só carne com eles. Eu pude compreender que a fé, a entrega, a confiança e o descanso no Senhor é o segredo para a virada do cativeiro. Claro, a oração, né? A oração, a vivência da palavra. Então, tudo que eu tenho buscado obedecer, colocar em prática nesse processo todo, eu tenho tido respostas maravilhosas. Eu me considero curada do coração, da alma. Eu percebo assim o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, tem sido misericordioso e que a cada dia eu procuro me alimentar a minha alma, edificar a minha fé. A intimidade com o papai, com o paizinho, é tudo para nós. É o início da caminhada, é superar as correntes de um sistema religioso que nos prende muitas vezes numa cegueira espiritual. É graça de Deus. Conhecer a Deus, viver cada dia em intimidade com Ele é maravilhoso. É tudo que nós precisamos. Então, para finalizar, 2 Pedro 1:3. Quando você acrescenta qualquer coisa à sua restauração que não seja Jesus, sua palavra e oração, você vai criar obstáculos e parará a restauração. Então, há muitos detalhes ainda no meu depoimento, mas hoje, então, eu finalizo com estas minhas palavras. Eu sou grata por ter conhecido pela vida de todos, pela vida da Miriam. Deus a abençoe e continue usando poderosamente. E vale a pena lutar pela nossa casa.
Vale a pena lutar pelos nossos cônjuges, lutar pela nossa família, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós temos as nossas armas: jejum, oração e santificação. Eu sou prova de que essas armas verdadeiramente funcionam e eu sou muito feliz na presença do Senhor. Eu amo o meu Senhor que não me deixou perecer e me alcançou por sua misericórdia. Aconteça o que acontecer, não desista de orar, nunca pare de lutar, porque a vitória vem. Eu creio. Irmãs e irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e eu quero deixar aqui um glória a Deus, aleluias, o meu muito obrigada e tenho certeza que o Senhor está conosco e que a vitória virá. Apenas creiam, confiem, descansam no Senhor. Amém? Fiquem em paz, que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente.